Esse aqui, meu Deus, esse assunto aqui, eu não sei, eu pensei que já tinha que tava pra acabar, mas depois de ontem a coisa ficou, acho que mais tensa do que já estava. Vejam só, não sei se vocês acompanharam as redes sociais, ou se vocês estão acompanhando os últimos dias, o Senado, principalmente o Senado, né, alguns também deputados, querem porque querem, cabeça do Ernesto, do Felipe Martins, duvido também só pro Ricardo Salles, querem a todo custo. Fizeram de tudo. Pegaram um gesto do Felipe Martins para criar um absurdo, já jogaram o Ernesto no meio, mas tava aí as coisas estavam relativamente meio calmas, relativamente. Você sabe, meu Brasil, né? Não tem, nunca tem calma. E aí meio que nós fomos surpreendidos, entre aspas, porque na minha visão, essa postagem aqui do Ernesto foi em relação a uma matéria que saiu. Vou mostrar para vocês qual é a matéria. E aí eu acho que o Ernesto fez em relação a isso. Estávamos lá de boa, de tarde, o Brasil tava lá, tava todo mundo meio que comentando da questão do Felipe Neto. E eis que de repente aparece duas postagens do Ernesto. Postagem conjunta, né? Uma pequena thread, 2 tweets. E ele fala o seguinte, que no dia 4 de março, o nosso ministro Ernesto recebeu a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério de Relações Exteriores. Uma conversa cortês. Pouco ou nada falou de imunizantes. No final, a mesa disse: Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. O Ernesto botou o dedo e apontou onde o problema estava. Apontou o problema. E um problema muito complicado, né? Os chefes do Dória estão muito preocupados com essa questão. Eu acho que o Leonardo Coutinho resumiu muito o que foi o que o Ernesto fez, que ele fala o seguinte, ó. O Ernesto dobrou a aposta. Abriu a chantagem que vem sendo feita pela bancada comunista. Estratégia arriscada, mas interessante. Mostra a imaturidade institucional do Brasil. Alguém pode imaginar um país sério, com parlamentares abnegados defendendo interesses estrangeiros? Eu acho que é isso. O Ernesto fez uma jogada complicada, sabe? Assim, arriscada, muito arriscado. Principalmente por um motivo, pessoal. Por um motivo. Por que o Ernesto fez é arriscado? Olha só. Vocês apoiam o Ernesto? Acho que sim, né? Acho que é unânime. Algum de vocês discorda do Ernesto? Algum de vocês? Acho que ninguém. Tá, mas este ponto, achei que todo mundo já concordou. Todos nós apoiamos o Ernesto. Segunda pergunta, algum de nós tem o poder da caneta? Você é deputado? Você é senador? Você sequer é assessor de senador? Deputado? Não, acho que nenhum de nós somos, né? Então, a gente tá aqui numa disputa onde, de um lado, tem a opinião das redes, não é a opinião pública, é a opinião das redes, porque só quem está acompanhando a política, que acompanha realmente assim os portais de direita, sabe o que o Ernesto falou, porque as matérias da mídia já estão falando que o Ernesto atacou a Cátia Abreu. Você vê que não tem nenhum ataque. Que ele atacou, que fez isso, que fez aquilo outro. Então, quem acompanha a mídia não sabe o que aconteceu. Quem não acompanha nada também não vai saber o que aconteceu. Ou seja, o Ernesto tem do lado dele as pessoas que acompanham a mídia, as pessoas da direita. E do outro lado, a gente tem a mídia como um todo e pessoas com poder da caneta. Resta saber, será que só a nossa opinião vai ser suficiente para o Ernesto ter força nesse combate, nesse embate? E aí, essa postagem do Ernesto, conversei com algumas pessoas, eu quero tentar ser o mais justo possível. Vocês sabem que minha opinião, vocês sabem que eu tô do lado, né? Pelo amor de Deus. Já falei essa questão de inúmeras vezes. Mas também não dá para negar algumas coisas. O que Ernesto fez foi arriscado por diversos motivos. Não só porque ele aponta numa direção, mas porque, olha só. Gente, o Ernesto, quer queira, quer não, ele acaba por falar um conteúdo, em teoria, privado. Uma conversa privada que ele revelou entre um senador da República e um ministro. Querendo ou não, isso não é, né, uma das melhores formas de atuar. Então, algumas pessoas falaram, tá, então por que não falou isso logo no dia 4? Por que esperou até agora? Meio complicado.
E outra coisa, o Ernesto, ele colocou, na frase que o Ernesto coloca, que na verdade ele atribui para Cátia Abreu, ele fala o seguinte: será o rei do Senado. E isso acabou gerando um problema ontem contra o Ernesto. Foi uma aposta muito alta. Resta saber se o nosso apoio vai ser suficiente para o Ernesto. Por quê? Porque ao falar isso, meio que todo o Senado sentiu as dores, né? Por diversos motivos, até porque eles estão em conluio, né, com a Cátia Abreu. E aí o pessoal se virou, né, contra o Ernesto. E olha só, vem lá a Cátia Abreu falar, ó: desviar o assunto para tirar o foco do que é mais importante, imunizantes e vidas. Vamos voltar ao jogo rápido, não farei o jogo deles. Ela fala isso e ficou dando RT em qualquer pessoa que estava criticando o Ernesto. Balela. E quem é, né, a senadora Cátia Abreu? Antes de falar quem ela, gente, assumiu, assim, acho que ela nem percebeu o que ela fez, mas ela assumiu que o Ernesto estava certo. Ela assumiu que o Ernesto estava certo. Na nota que saiu para a imprensa, a Sarita até trouxe aqui, ela fala o seguinte, ó. Eu vou ler depois a nota completa, mas a Sarita diz, ó: a senadora Cátia confessou que tratou com o ministro sobre o tema. Que democracia é essa? Quando o Senado Federal se junta em ataque coordenado contra o ministro, alinhado com as pautas eleitas nas urnas. É um ataque ao poder executivo e, portanto, à democracia. E preste atenção, nessa segunda, eu vou ler aqui a coisa toda, porque é a nota da imprensa, mas eu quero mostrar esse pedaço aqui também, ó. Como elemento de pressão para forçar a demissão do chanceler, o parlamento já alertou Bolsonaro de que pretende barrar as indicações do ministério enquanto o chanceler não for destituído. Então, uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. Isso daqui é uma parte do que eu acho que levou o Ernesto, né, a apostar alto. E aí você vê, nota que foi enviada à imprensa, né, da Cátia Abreu. O Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Chama o nosso ministro de marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal. Em algum momento ele falou isso daí, das comissões, acho que não. Do Senado até pode, né? Que eu falei que aquele final ficou assim meio aberto. Mas ele não ofendeu, né? Não agrediu. Ele só falou do Senado. Tudo bem. A gente sabe como esse pessoal é, né? Se joga no chão e se faz de vítima. É uma violência resumir 3 horas de um encontro institucional a um tweet que falta com a verdade. Em um encontro institucional, todo o conteúdo é público. Defendi que os certames licitatórios não podem comportar vetos ou restrições políticas, onde está em jogo a competitividade de nossa economia. Não, não é só isso, né? Comunicação é um setor estratégico que está ligado à defesa da soberania nacional. Ela está pagando de maluco. E aí diz, né? Aí fala o seguinte: onde está em jogo a competitividade, blá, blá, devem prevalecer os critérios de preço e qualidade, conforme o artigo Céu Limite. Não é preço e qualidade, nem tudo na vida é isso. Que ela divulgou na Folha de São Paulo. Ainda alertei esse senhor dos prejuízos a um veto ao país, né, do chefe do Dória, poderia dar nossas exportações, especialmente do agro, que vem salvando o país há décadas. Defendi também que a questão de desmatamento na Amazônia deve ser profundamente explicada ao mundo no contexto da negociação para evitar mais danos comerciais ao Brasil. Já botou o Salles no jogo, né? Já percebeu. Se um chanceler age dessa forma marginal, só mais uma vez, com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira. Temos de livrar a diplomacia do Brasil de seu desvio marginal. Olha como a senadora Cátia Abreu, né, lida com a situação.